Oi, gente, deu certo? Estão me ouvindo? Opa! Opa, agora foi. Estávamos à espera aqui, que maravilha. Aí, Nossa, quanta gente! deu boa? Estão me ouvindo bem? Sim, sim, doutor. Beleza. Tivemos probleminhas técnicos aí, mas conseguimos acessar. Normal. E eu vou carregar aqui meu notebook. Só um momentinho. Se não tiver emoção, não vale, né? Lógico que não. Deixa eu admitir o pessoal na sala aqui, só um pouquinho. Como faz o professor Érico lá na nossa pós, deixa eu dar o bom dia para o pessoal da câmera. Márcia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia. Yasmin, acho que deve ser a Viviane, né? Bom Isso, dia, entrei gente. pelo dela. Não vou Bom aparecer. dia. Bom dia, Viviane, seja muito bem-vinda na nossa sala, no nosso grupo de estudos. Obrigada. Bom dia para todos também. A gente vai bater um papo informal por enquanto, e daqui a pouco a gente já dá as boas-vindas oficialmente e começa a gravar daí. Ah, já está gravando, pode desgravar aí, Renan. Espera aí só um pouquinho. Daí a gente dá um ok. Tá gravando. Bom dia, pessoal. Em nome da UAB e da Comissão de Direito Previdenciário, quero dar as boas-vindas a todos que estão participando desse evento, nosso terceiro grupo de estudos do ano, um trabalho bacana que foi idealizado e organizado pela subcomissão do BPC, as pessoas de Carla Marim coordenando o grupo, doutor Renan, a doutora Márcia Bueno, doutora Roberta, não deixei ninguém de fora, né? Que idealizaram, fizeram reuniões e organizaram muito bem esse evento. Eu fiquei assim, estava falando para o Renan hoje de manhã, fiquei bem feliz assim com o trabalho que foi feito, com a dinâmica, com a maneira com que foi organizado. Então, foi muito bacana. Parabéns à subcomissão. Que todos sejam muito bem-vindos e possamos juntos hoje aprender, juntos trocar ideias e, enfim, é assim que a gente consegue melhorar nosso dia a dia de trabalho, que as nossas ações sejam realmente direcionada para os direitos sociais daqueles que mais precisam. O BPC é um dos direitos que fala muito ao coração da gente e como a gente trabalha muito envolvida com o coração, é muito importante a gente estudar cada vez mais para não se deixar levar pelas emoções. Então, que o nosso estudo seja constante e que nós nos ajudemos mutuamente para que o nosso trabalho seja desenvolvido da melhor forma em prol daqueles que mais precisam. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos, em nome da nossa diretoria, a doutora Daniele Piscaia, que está presente, a doutora Rafaela, que eu acho que não pôde estar hoje, mas eu parabenizo a todos e agradeço a todos. Deixo a condução dos trabalhos para a doutora Carla Marim, que vai conduzir o nosso grupo de estudos. Bom, obrigada a todos, tenham uma excelente manhã de estudos. Obrigada, Silvana. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas a todos, mas houve esse contratempo todo, porque eu não conseguia realmente acessar. Graças a Deus estamos todos aqui reunidos. Obrigada pela participação maciça, né, vamos dizer assim, um grupo bem grande, todos estarem aqui prestigiando o nosso evento, nosso terceiro grupo de estudos, né, onde nós vamos falar sobre os casos do BPC, que eu acho que é onde cabe muitas dúvidas a todos os nossos colegas advogados, né. Então, eu vou apresentar o grupo, né, o Renan, doutor Renan, ele é formado pela... Esqueci, Renan. Eu sou formado pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. E ele é atuante na nossa comissão e também muito atuante na Comissão de Direito Tributário, né? Nós temos a nossa colega a doutora Márcia Bueno. Oi, Márcia. E a doutora Roberta. Oi, Roberta.
Obrigada por todos estarem aqui, obrigada pela colaboração de vocês também, né? Nós trabalhamos em conjunto, foi muito bom mesmo. Eu quero primeiramente dar as boas-vindas à Viviane, tá? Obrigado por ter aceitado o convite, né? É uma honra nós termos você aqui e que nós possamos ter, usufruir muito do teu conhecimento, tá? Passo a palavra, então, ao Dr. Renan, que vai conduzir como mediador a nossa reunião de hoje. Obrigado, Márcio. Obrigado, Silvio. Tem que admitir umas pessoas aqui só. Então, eu queria agradecer primeiro a doutora Silvana, a doutora Carla, por essa oportunidade de mediar esse encontro. As minhas colegas também, a Márcia e a Roberta, que fazem parte da subcomissão comigo, e a Viviane, que é a assistente social que aceitou o convite, né? Eu gostaria que ela fizesse uma breve introdução para a gente sobre como que é o papel dela na assistente social, como que é feito o laudo pericial. Ela vai dar uma breve introdução antes da gente iniciar os questionamentos aí. Bom dia a todos. Quero agradecer também pelo convite ao Renan e a toda a organização, parabenizar também pelo evento, é importantíssimo, um tema fundamental, de alta relevância, e a todos os participantes que estão aqui conosco. Espero que seja uma manhã de troca de experiências, de informações, que seja muito proveitosa. Então, como o Renan falou, sou assistente social, as perícias que realizo, elas vão no contexto da avaliação socioeconômica das famílias, né? Geralmente são processos aí que estão com o benefício suspenso, então há um grande impacto nesse sentido, em virtude da questão da falta da renda para essas famílias. Então, a nossa avaliação, ela vai analisar o contexto social, familiar, comunitário, tanto do requerente, dos componentes que residem no mesmo domicílio, dos que são a família extensa, que residem em outros domicílios, qual é essa rede de apoio. Então, o assistente social, quando realiza a perícia, é importante, né, e acredito que vai ser muitas trocas hoje, justamente porque nós vamos nessa avaliação. O contexto ele vai muito além do critério da renda familiar, né? É esse contexto, essa análise dessa vivência da família junto àquele território e a sua família. Então, novamente agradeço e espero que consiga levar, trazer as informações e que a gente tenha aí uma manhã muito proveitosa. Muito obrigada. Obrigado, Viviane. Então, antes de colocar isso, era bom a gente explicar que o BPC, diferente de outros benefícios previdenciários, né, apesar de ele ser gerido pelo INSS, ele é um benefício assistencial. Então, ele não depende de contribuição tua para você conseguir acessar. Então, às vezes, a pessoa que é leiga não entende desse assunto, né? E o que você precisa para acessar o BPC? No caso, ele é acessível para idosos, né, acima de 65 anos, com 65 ou mais 65 anos, ou pessoas com deficiência e que tenham vulnerabilidade, né? Diferente do benefício previdenciário, que você tem que contribuir para você ter acesso, o BPC ele é acessível para a pessoa que tenha vulnerabilidade, né? Uma situação de risco. E esse critério de deficiência ele é diferente do critério de incapacidade. Por exemplo, para eu conseguir um benefício de auxílio por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? Que antigamente era o auxílio doença, é o auxílio e a aposentadoria por invalidez, você precisa ter incapacidade para o trabalho. Então, aquela pessoa que não pode trabalhar é diferente da pessoa que tem a deficiência, que é o conceito biopsicossocial, né? Então, ela é o conceito biológico, psicológico, social, que você analisa por uma visão holística por vários pontos que você enxerga, né? Essa incapacidade, essa deficiência, porque inclusive lá na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social, que a Yasmin, não, a Viviane entende melhor que eu, você vai ver que o deficiente, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar. Então, isso não impede que ela trabalhe. Então, a incapacidade para o trabalho é diferente da pessoa que tem uma deficiência para ela acessar o BPC. E também, outras coisas importantes é que o BPC não conta na renda para quando você vai fazer o cálculo, né? Um quarto da renda ali, aquele critério objetivo, se a pessoa receber por mais de um quarto do salário mínimo por membro da família, ela não tem acesso na via administrativa, né? E pode ser aumentado para metade ou pode ser reduzido caso a pessoa tenha gasto com fraldas, medicamentos, né, comprovado, que era uma ação civil pública que tinha, e agora ela foi incorporada na lei, né?
Então, tem um primeiro ponto que eu queria colocar das perguntas. Primeiro, a gente vai fazer esse bate-papo com a Viviane. Depois, a gente vai abrir para perguntas para o pessoal em geral, né? Então, eu queria colocar primeiro para a Viviane esse termo de miserabilidade e vulnerabilidade que tem na LOAS. Ela tem essa diferenciação. Ela causa muita discussão, não só no meio do serviço social, como no meio jurídico. Eu queria que você abrisse para a gente essa distinção, esse enquadramento dos dois termos. Primeiro, deixa eu só pedir desculpas por estar com o nome de Yasmin. Eu entrei pelo notebook aqui, já estava dela alugado e acabou ficando, não quis sair para de repente não conseguir entrar novamente, tá? Então, a miserabilidade, ela fica, né, muito clara ali na questão do critério de renda, como você trouxe, Renan, né, que está na lei, é um quarto de salário mínimo, dependendo da situação, ele amplia aí para meio salário mínimo, então hoje sempre é o salário mínimo vigente nacional, hoje os R$ 303. A vulnerabilidade, ela vai muito além da questão de renda, né, e nós, enquanto assistentes sociais, nós vamos verificar as vulnerabilidades sociais daquela família, daquele requerente. Então, ela é uma conjunção de fatores, né, envolve características de território, fragilidade ou carência de vínculos, dificuldade de acesso aos serviços, e teve agora, né, algumas alterações para outros aspectos serem analisados também, né? Tem a Lei 13.982 de 2020, que ela traz, né, o grau de instrução, o nível educacional do requerente dessa família. Então isso nos leva a analisar e pensar as condições de trabalho, a condição de renda, porque quanto menor o grau de instrução, a informalidade do trabalho ela é muito mais constante e dessa forma a renda é muito menor, certo? O outro aspecto a ser analisado é a acessibilidade do território. Então, qual que é a condição desse território? Tem saneamento básico, tem iluminação, tem asfalto? Uma situação assim que eu trago, né, uma experiência de uma perícia realizada, muito forte essa questão da acessibilidade do território para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Era uma senhora, uma cadeirante, a moradia dela estava num local sem nenhum tipo de acessibilidade, era uma rua sem asfalto, uma rua bem íngreme, muitos buracos para chegar até a moradia dela. Era um beco, então não entrava carro, se fosse necessário uma ambulância também não, a própria coleta de lixo não conseguiu o caminhão passar, eles tinham que levar o lixo até a rua principal. Então isso é fundamental que também se apresente, que se demonstre, né, que se analise. O acesso aos serviços de saúde, assistência, educação, por exemplo, a gente tem muita questão da saúde no sentido de que há necessidade de consultas com especialistas, e infelizmente a demanda é muito grande, os profissionais que atendem são poucos e há uma fila, né, que demora para esse atendimento. E nem sempre é possível aguardar, e aí nesse sentido a família precisa realizar de forma particular, isso vai ter um impacto, né, na renda familiar. A questão dos moradores que residem naquele domicílio, né? Quais são as condições de saúde? Tem mais pessoas que têm algum tipo de doença, deficiência, que têm dependência de cuidados de um terceiro. Tem uma situação de uma família que fiz a perícia, em que era para um dos filhos, que tinha já o diagnóstico, né, do autismo, porém o filho mais novo estava também em investigação, pois havia suspeitas do mesmo diagnóstico. Então, seriam duas crianças para aquela mãe realizar. A criança por si só já depende de cuidados, mas ela teria, né, que fazer um tratamento, um acompanhamento. Então, ela, né, precisaria estar auxiliando esses dois filhos. Já se torna muito difícil para uma mãe conseguir fazer um trabalho externo, né, em virtude dos cuidados que precisam ser realizados. Tem também outros aspectos que a Lei 14.176 de 2021 traz, que é o grau de deficiência, a dependência de terceiros para atividades básicas. Tem algumas situações, principalmente quando é relacionado ao transtorno mental, em que a pessoa ela tem uma certa autonomia. Ela se alimenta sozinha, ela se higieniza sozinha, porém ela não pode ser deixada sozinha. Então, precisa ter alguém em algum momento com ela para realizar esses cuidados no sentido que ela não possa ficar sozinha para não se pôr em risco. E como você colocou, o comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos, tratamento de saúde, fraldas, alimentos especiais, medicamentos que não são disponibilizados pelo SUS. É importante também trazer que às vezes ele não tem, ele entrega um mês e não entrega outro mês, né? E aí naquele mês que não tem,
a família precisa comprar, porque a família não pode esperar ter essa disponibilização da medicação, porque ela tem que, né, ter o acompanhamento, o tratamento médico ali mensal, muitos, né, no caso é diário. Então, não tem como essa família não fazer, aguardar essa liberação. Então, isso também é importante fazer se constar, né, em relação às vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades, elas vão muito além do critério de renda que está estipulado em lei. Por isso que a avaliação socioeconômica, ela vai analisar todo esse contexto, como eu trouxe para vocês aí. Algumas leis já trazem esses aspectos a serem analisados, que é um avanço, porém é preciso demonstrar que existem outras situações também. Então, nesse sentido, seriam as vulnerabilidades sociais que o serviço social, a assistente social, quando vai fazer a avaliação, ela vai tratar. É interessante isso que você falou, porque teve uma alteração no passado na LOAS, né, Lei Orgânica da Assistência Social, que houve um risco, um medo que houvesse uma mudança desse critério biopsicossocial da deficiência para o critério biomédico, né? Só que o parecer da assistência social ele ainda tem essa validade muito importante na hora de você analisar, principalmente na esfera judicial. Inclusive, eu queria perguntar para você, do ponto de vista do serviço social, qual a importância desse auto de constatação que você faz lá no local? Opa, desculpa, ainda estava desligada. Ele é importantíssimo, né? Como eu trouxe, né, ele vai apresentar esse contexto de vida, muito além do critério de renda e de deficiência. Então, se analisa os vínculos familiares, o contexto familiar, a rede de apoio, a vida comunitária. Então, ele, claro, não é decisivo, mas ele complementa, sim, a decisão final no processo. Então, é muito importante trazer todas essas questões para que se tenha esse olhar, né, além da questão de renda e da deficiência, para que se conheça realmente a vivência, né, aquela situação da família, que nem sempre fica muito claro nos documentos, né? Eu junto lá uma conta de luz, uma de água, mas e qual é o contexto daquela família? Como que se dá os vínculos familiares? Então, vejo que é muito importante, não é decisivo, mas impacta com certeza na decisão final. Ele complementa, né? E, além disso, tem a questão das fotos que são feitas no auto, né? Às vezes a gente vê naquelas fotos da perícia social que tem bens que estão bem conservados ali na casa, a geladeira, o micro-ondas e tal, e às vezes o judiciário, né, o juiz vai usar como motivo, vou indeferir porque ela tem bens que guarnecem a casa. Eu queria que você desse o seu ponto de vista sobre isso, assim. Você tem a pessoa que é zelosa com os bens dela, né, com a geladeira, com micro-ondas. Às vezes ela estava numa situação melhor que da vida dela, ela conseguiu adquirir aqueles bens, daí depois ela não tem mais essa situação. E a importância disso no laudo, se na hora que você está descrevendo o laudo você coloca se isso tem um impacto ou não. Então, o mobiliário, ele vai estar presente no relatório, né? Porque é importante fazer esse conhecimento da estrutura, da residência. Ele não é algo que vai ser decisivo na avaliação, isso é muito importante, claro, porque em algumas situações, né? Por exemplo, há lá uma casa muito bem equipada, porém foram bens que foram adquiridos num período que existia renda, né? Quando a pessoa ela está fazendo o primeiro requerimento ali para o benefício, ela, anterior à situação, ela tinha um trabalho, ela tinha renda, e ela conseguiu comprar esses móveis, esses bens, né? Então, tem a situação dos benefícios, né, que as famílias receberam por um período, e elas, com a própria renda do benefício, também investiram nesses bens. Então, acaba que essa renda ela faz sim parte do orçamento familiar. Não tem como a gente dizer que o IPCA você não pode contar, porque acaba sendo contado. Você faz uma dívida, você faz uma conta contando com o valor. Em algumas situações também há a ocorrência de ser proveniente de doação, né? São bens que existem na casa, estão em bom estado e são provenientes de doação. Como eu falei, teve uma perícia realizada em que a casa realmente era uma casa que tinha bons equipamentos e a mãe ela tinha adquirido esses bens num período anterior ao trabalho, à questão do filho, do nascimento do filho, que quando nasceu ela precisou parar de trabalhar em virtude do tratamento dessa criança. Então ela, né, tinha adquirido. Então é importante verificar essa situação também.
além da importância desses eletrodomésticos, desses eletroeletrônicos, que eles facilitam o dia a dia dessas famílias, né? Principalmente o cuidador, que geralmente é uma pessoa e ela necessita dessa facilidade para conseguir realizar os demais afazeres da casa e realizar os cuidados. Por exemplo, uma lavadora de roupas que facilite, uma televisão que às vezes é o único lazer daquela família. Então, é importante fazer constar isso, sim. Os equipamentos, eles não podem ser decisivos, né? Sejam qualquer tipo de equipamento. Ele precisa ter essa análise e também ser demonstrado no laudo. É bem interessante esse ponto de vista, porque às vezes a gente vê como algum parecer do Ministério Público ou decisão que tem usar como aquele ponto de diferença, né, os bens que guarnecem, mas como você explicou agora, na própria descrição do laudo você vê se aquilo lá não foi no momento anterior, né, se ele não tem necessidade para aquele local, principalmente para quem está cuidando do beneficiário do BPC. E com relação dos benefícios que a pessoa pode eventualmente receber do governo, né, como o antigo Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, auxílio emergencial, auxílio gás, ele pode ser acumulado concomitantemente com o BPC, também com relação ao CadÚnico. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a situação do CadÚnico. Viviane, você está no mudo. Deu certo agora? Agora sim. Agora deu. Ele tinha dado uma travadinha, desculpa. Então, em relação, né, ao antigo programa Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, ele, se enquadrar nos critérios, estiver naquela composição, uma pessoa que receba o benefício, se enquadrar nos critérios de renda, pode receber, sim, sem problema. Então, às vezes há uma confusão nesse sentido, do critério e composição familiar para o Auxílio Brasil e critério e composição familiar para o benefício, né? Ambos têm que estar inscritos no Cadastro Único. O Cadastro Único, ele é uma base de dados, lá são incluídas as famílias, né, em situação de pobreza, extrema pobreza, baixa renda, e se for acima dessas rendas, para que acessem ou se mantenham em programas sociais. Então, o programa Auxílio Brasil, ele tem a diferença da composição familiar, porque para ele, a família são todos os moradores daquele domicílio. Já para o benefício, né, existe uma composição diferenciada. Então, aí já começa a primeira diferença. E o critério de renda para o Auxílio Brasil, ele se enquadra na situação de extrema pobreza e a família em condição de pobreza. A extrema pobreza, ela é até R$ 105 por pessoa. Essa renda, se só tiver adultos, por exemplo, na moradia, eles têm direito, eles se enquadram no perfil. De R$ 105,01 a R$ 210 são para famílias consideradas em situação de pobreza. Essas famílias, aí sim, tem que ser crianças, adolescentes, gestantes na composição familiar. Então, se, por exemplo, naquela família tem 9, 10 componentes e a única renda é o BPC, eles vão sim se enquadrar para o benefício do Auxílio Brasil. Então, pode sim receber. São situações aí que gera essa confusão nesse sentido, tá? Tanto o Auxílio Brasil, para você se inscrever no Cadastro Único, você precisa procurar um dos CRAS do município, são 10 CRAS, né? Cada CRAS tem o seu território de abrangência, e aí as famílias vão procurar esses CRAS para realizar, seja a inclusão no Cadastro Único ou a atualização. É muito importante deixar claro que para os beneficiários que querem acessar e os que já estão, eles precisam estar inscritos no Cadastro Único. Existe um decreto aí de 2016 que tornou a obrigatoriedade dos beneficiários estarem inscritos no Cadastro Único. Então, teve todo um fluxo ali de atendimento, iniciou 2017, famílias com pessoas com deficiência, 2018, os idosos, aí o mês de aniversário foi estendido em virtude da pandemia, mas é fundamental, né, para que não tenha nenhuma sanção, nenhum impacto no benefício, que as famílias se inscrevam no Cadastro Único. Então, em relação à atualização, como eu coloquei, né, existe a obrigatoriedade. A validade do Cadastro Único, ela é válida por 24 meses. Porém, se não houver a alteração dos dados sensíveis, que nós chamamos, né, que é a composição familiar, o critério de endereço e a renda. Então, se houver alguma mudança nesse sentido, mudei de endereço, tinha uma renda, perdi, ou não tinha renda, comecei a ter,
veio morar um sobrinho, um primo na minha moradia, eu tive mais um filho, você precisa ir antes desse período, no que aconteça, procurar um prazo para fazer a atualização. Se não, ele tem a validade por 2 anos. A mesma situação para o BPC. O BPC ele é o mesmo período de 24 meses. Porém, como o BPC ele é um público prioritário de atendimento nos CRAS, principalmente se ele estiver inserido em algum serviço, seja o pai, seja o serviço de convivência, a possibilidade de fazer anual, até para que não tenha nenhuma divergência e não impacte nesse benefício, pela prioridade de atendimento que ele tem. Mas, via de regra, ele pode sim ser atualizado de 24 em 24 meses. É importante que não se passe nesse período, né? Então, a diferença entre um e outro é a composição familiar e o critério de renda, porém, se estivesse enquadrando no critério de renda, pode sim receber o benefício concomitantemente com o BPC. Obrigado, Viviane. Outra questão interessante também para discutir era com relação à saúde e benefícios com gastos com saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem uma discussão sobre a flexibilização disso tanto no administrativo quanto no judicial com gastos de saúde, né? Eles são aceitos ou não, via de regra? Então, né, ele agora, né, consta na lei, então o tratamento com saúde, ele precisa sim ser avaliado e ser flexibilizado. O que acontece? Como eu trouxe a questão ali do próprio medicamento. Às vezes não tem na disponibilização pela farmácia da unidade, a família precisa comprar. Então, qual é a orientação? Sempre que verifica-se que o critério de renda não está sendo contemplado naquela família, mas se entende, sim, a vulnerabilidade daquela família que é necessário o benefício. Já se orienta a família a guardar todas as despesas que ela realiza, as notinhas, né? Ó, pede a nota, guarda, precisou fazer um exame de forma particular, guarda. Consultou, pede o recibo, né? Que às vezes não há esse hábito de fazer a solicitação dos recibos, e isso é fundamental para fazer a juntada no processo. Porém, além desses gastos que estão previstos em lei, é preciso fazer constar os demais gastos, porque há um comprometimento de renda familiar, principalmente se existe um benefício previdenciário na família com consignados. Na grande maioria, há uma dívida grande da família com esses consignados. O que acontece também? O pagamento de aluguel, né? Famílias que acabem ficando em moradias, não tenham condições de ter a moradia própria, é um gasto que impacta, assim, então compromete a renda familiar. Uma outra questão, né? Isso, além do que está ali previsto em lei, que fica muito claro, é quem tem a renda familiar nessa composição familiar. Isso também é importante a gente deixar claro na avaliação. Teve uma situação, até que eu comentei com vocês, né, sobre uma restituição de valores, né, a juíza solicitou que fosse feita a avaliação de um período daquela família em virtude de um suposto recebimento indevido. Então, o que foi constatado? A mãe, né, que era a cuidadora, que realizava os cuidados do filho, no período do recebimento, ela não trabalhou, né, formalmente, ela tinha trabalho formal antes e depois, né, do que cessou o benefício. E quem tinha renda era o pai. E o pai, né, ele tinha uma condição muito complicada no sentido de uma dependência química, ele fazia uso do álcool, então, por muitas vezes, ele não ficava na casa, como ele tinha uma profissão que ele acabava viajando, então ele ficava muito tempo fora de casa, mas o domicílio dele sempre foi aquele. Porém, ele se ausentava muito e, consequentemente, a renda não dava para as necessidades básicas daquela família. E foi, né, ele começou a participar, o filho, né, de uma instituição, lá foi orientado sobre o benefício, eles mesmos fizeram o requerimento e a família começou a receber. Porém, né, como a própria mãe alegou, eu nunca trabalhei no período e a renda que existia não dava para prover, né, as necessidades básicas daquela família. Então, isso é importante também que seja demonstrado. Quem tem essa renda e se essa pessoa que tem a renda, qual é o convívio dela com essa família? Porque isso acaba impactando, sim, também nos gastos. Então, além das questões, né, do tratamento de saúde, a gente precisa verificar os demais gastos que comprometem essa renda familiar. Então,
Por isso que é essa avaliação socioeconômica, porque a gente precisa aí analisar o todo, né? Nesse processo em específico era um período X, porém, né, a gente traz o antes e o depois para que se tenha esse entendimento em relação aos valores recebidos e como ele foi importante naquele período para aquela família. E nesse critério socioeconômico de renda também, quando ocorre a separação dos pais e um desses pais ele reside com um deles e o outro em outro ambiente, né, em outra casa, e ele começa a receber pensão alimentícia. Isso impacta no valor que é calculado lá, no valor da assistência social que você vai colocar no laudo ou não? Uhum. Então, a pensão alimentícia ela vai depender muito da situação. Tem situações que é uma pensão fixa, ajuizada, aí ela vai sim entrar. Porém, o que acontece, infelizmente, na maioria das situações, são pensões aí acordadas entre ambas as partes, ela acaba sendo variável, porque a parte que realiza o pagamento da pensão, geralmente o trabalho ele é informal. Então, quando ela consegue trabalhar, ela dá, e não é um valor fixo, que fique bem claro, né? Ele é variável. Além do variável de mês que eu pago, mês que eu não pago, o valor também é variável. Porque a pessoa não tem um trabalho formal, é informal. Então, quando ela consegue, ela paga. Quando ela não consegue, ela não paga. Então, esse valor ele não pode ser contabilizado justamente por essa instabilidade. Também a gente precisa analisar qual é o convívio dessa parte pagadora com a família. Ele tem convívio com o filho, né? Geralmente é o pai, mas né, a mãe também tem esse convívio, participa da vida dessa pessoa. Existe já outra família, ele tem outros filhos, porque aí aumenta seus gastos, a gente sabe bem. Então, tudo isso precisa ser analisado. Como que se dá, como que é feito, é fixo, não é o trabalho informal, é informal, então depende muito dessa situação, né, da condição que é realizada esse pagamento da pensão. Como eu disse, geralmente nesses casos não tem como a gente colocar, contabilizar, porque ele não é fixo, vai impactar às vezes de forma ruim para aquela família para conseguir acessar o benefício. Então, quando ela é variável e informal, eu particularmente não faço a contabilização no laudo. E quando tem alguma dúvida, assim, por exemplo, se acho que alguém do imóvel ali, alguém do ambiente familiar está trabalhando, ou que aquelas informações estão meio confusas, assim, tem possibilidade de fazer pesquisa de campo pela assistente social e ele em volta perguntar para alguns comerciantes ou para alguns vizinhos, né, das proximidades. Uhum. Sim, a pesquisa de campo, ela acaba, né, sendo importante, ela acaba, às vezes, complementando algumas informações. Em algumas situações, a própria situação de extrema vulnerabilidade, ela, né, já não é necessário fazer essa pesquisa de campo. Contudo, a questão do trabalho, por exemplo, né, durante a visita ali, a gente solicita as carteiras de trabalho, para verificar qual foi a última situação do trabalho, se houve, né, se tem algum tipo de contribuição previdenciária. Então, as famílias, geralmente, se houver, ela é proveniente de trabalho informal. E aí, o trabalho informal, ele, né, tem dias que tem dias que não tem. Então, isso vai variar muito. Porém, se há uma divergência de informações, por exemplo, composição familiar, que no processo é uma, e quando você realiza a visita, é outra. Aí a gente acaba fazendo essa pesquisa de campo e principalmente assim é utilizada a unidade de saúde, porque a unidade de saúde ela faz o acompanhamento familiar e dos moradores que residem naquele domicílio. Então tem as situações, né? A vizinhança acaba sendo uma rede de apoio. É importante, sim, em algumas situações constar, mas a gente acaba fazendo com os equipamentos. Teve uma situação, por exemplo, da unidade de saúde, né? Fizemos a visita no endereço que constava no processo. Aí, chegando lá, conversando, havia fortes indícios que o requerente ele não residia naquele domicílio, né? Não se sabia dizer ao certo o horário da medicação, qual medicação, quantos comprimidos, né, ou gotas que seja, a pessoa utilizava. O quarto, assim, não tinha indício que existia uma pessoa que dormia naquele quarto. Ele acabou, assim, estava muito claro que o quarto ele se tratava de um quarto em que a gente guarda, né? Às vezes tem uma peça lá sobrando na sua casa e você guarda algumas coisas lá, ele acaba virando, né,
um quarto que não há uma pessoa dormindo, então tinha muita evidência nesse sentido, a pessoa não tinha as roupas dela naquela moradia, então tinha fortes evidências. Daí, nessa situação em específico, ele estava, sim, dentro do critério de renda, porém, era muito forte o indício de que não morava naquela residência. Aí, procuramos a unidade de saúde, né? Conversamos, explicamos qual era o motivo, e as ACS que fazem essa visita de campo para as famílias, elas trouxeram, não, mas ele realmente não mora nesse domicílio, ele mora em outro domicílio com a avó. Porém, a família ficou com medo de trazer, de fato, o endereço, porque a avó ela era aposentada e pensionista. E aí, nisso, eles ficaram, não vai dar certo por conta da renda. Então, é muito importante a gente orientar também quais são os critérios, qual é a composição, como eu disse, né, anteriormente, há essa divergência no sentido da composição familiar e às vezes gera confusão, né, explicar que a avó não ia ser contabilizada no critério de renda, que o certo é você trazer as informações, não omitir. Então, nesse caso, a pesquisa de campo foi importante, até para que, né, realmente a família não sofresse nenhuma sanção futura, não houvesse essa divergência de informação. Mas isso é fundamental na orientação, que a pessoa tenha acesso a essas informações. Então, nesse caso, a pesquisa de campo foi importante, sim, e a unidade de saúde nos auxiliou na avaliação final. Foi um pouco mais extensa, porque demandou aí, né, ir até a unidade, mais 2 visitas, mas no final deu tudo certo. Então, é muito importante, em algumas situações, né, como eu disse, não se faz necessária, visto a situação de extrema vulnerabilidade, mas acaba, sim, sendo importante na maioria dos casos. Assim, queria colocar também sobre, no caso da devolução de valores, que é justamente o tema que a gente está tratando hoje, porque muitas vezes a pessoa que é vulnerável não tem informação, às vezes nem a gente que tem o conhecimento técnico sabe como responder naquele caso específico, né? Mas chega, às vezes, na casa da pessoa aquela carta ou ofício do INSS dizendo assim, olha, talvez você esteja devendo aqui 15 mil reais, 30 mil reais de valor indevido que você recebeu de benefício assistencial, sem muitas informações, e que ela tem 30 dias para responder. Inclusive, um dos casos é o caso da doutora Carla, que é o que deu início ao nosso grupo de estudos, né? Eu queria que daqui a pouco ela apresentasse para a gente, que é de uma criança com autismo, de 13 anos, que ela foi obrigada a devolver os valores para o INSS. Obrigada ou não? É que tem a presunção, existe a presunção de boa-fé no sistema. Mas, por outro lado, a pessoa tem que provar que aquele benefício que ela recebeu não foi de má fé. Inclusive, é uma orientação atual dos tribunais, né, que é bem recente, e se você recebeu algum benefício, você deveria provar que você estava recebendo ele de boa fé. Ou alguma questão da pessoa receber em liminar benefício, é muito arriscado. Se você atua no previdenciário, você ir lá e pedir uma liminar de algum benefício. Então, você ir lá e requerer assim, eu quero que o meu cliente ele receba um benefício de previdenciário, assistencial, liminarmente. Depois, se ele for indeferido, a pessoa tem que devolver isso. Então, antes da gente iniciar com a pergunta dos participantes, eu queria que a doutora Carla expusesse o caso dela, que trouxesse a baila, porque ele que deu início a esse grupo de estudos. Né? Então, deixa eu primeiro agradecer toda essa explanação que a Viviane fez, né? O grande conhecimento dela como assistente social na rede municipal e como perita judicial também. Ela tem uma bagagem muito grande, né? E que está trazendo muito conhecimento para nós, né? Então, muito obrigada mesmo por toda essa tua explanação até agora. Então, o meu caso é uma criança com autismo. Hoje ele está com 13 anos de idade e o benefício foi concedido pela via judicial em 2014. Então, nós já temos vários anos ali em que essa criança recebe o benefício. Como foi pela via judicial, foi feito todo o estudo social, né? Foi feito fotos no processo, tudo. E o caso chegou para nós em 2021, quando a família recebeu o ofício que havia sido apontado irregularidades, né? Até se o Renan puder compartilhar conosco, não sei se você consegue, Renan, aquele ofício inicial, que não sei se todos os colegas conhecem, mas há um ofício em que a família recebe, né? Que demonstra que há um indício de irregularidade para que a família apresente a sua defesa, né? Então, foi feita a defesa, né? Mas o INSS entendeu que não foi recebida.
embora isso conste tudo lá no processo, né? Eles mandaram um novo ofício, após análise, dizendo que não havia feita a defesa e apontando o período em que havia irregularidade, né? O Renan está compartilhando aqui conosco, né? Então, aqui ele fala, né, que foi detectada possível irregularidade na manutenção do benefício. Então, eles dão um alerta, olha, tem uma irregularidade. Então, apresente tua defesa em 30 dias, foi o que foi feito, né? E aqui eles estão dizendo que a renda era superior ao mínimo, à renda per capita da família, na época, né? Mas o que foi feito? Analisando essa documentação apresentada, o salário do pai foi somado ao benefício. Então, realmente ficava maior, né? E eles apontaram a irregularidade com vários períodos, né? Deixa eu abrir aqui a minha... Achei. Então, eles apontaram, mandaram um ofício que estava sendo suspenso o benefício, tá? E apontando a cobrança de R$32 mil, né? Com um período que eles estariam recebendo indevidamente entre 2018 e 2021. Mas o marco ali que iniciou, seria em outubro de 2018, foi justamente quando eles apontaram o recebimento do pai do salário e o benefício do menino, que realmente daí deu uma renda superior, né? Então, o MOB fez esse levantamento e vem fazendo periodicamente esse levantamento com vários beneficiários, e a família recebe um susto quando recebe assim, nossa, estou devendo, não tenho nem para comer, né? Então, é muito difícil isso para a família, e neste caso, embora foi feita toda a defesa, foi apresentado toda a documentação, tem laudo que essa criança ela não pode ficar sozinha, né? 13 anos, e ela tem alguns... nós vamos chamar aqui de tic, mas é próprio da própria doença, né, do próprio síndrome, não é uma doença, é uma síndrome, que a criança ela não consegue ver um fiozinho puxado na roupa, ela não pode ver a roupa com um pouco de desgaste que ela não quer. Então, a família tem um desgaste, assim, financeiro para poder manter uma certa qualidade na roupa dessa criança. Então, queira ou não queira, é uma dificuldade que a família tem, né? E outro ponto que foi apontado pelo INSS, que eram 4 membros na família, mas o CAD único, ele estava atualizado e eram 5 membros na família. Então, fez toda a diferença na hora que você faz a contagem, a divisão, né, do salário familiar per capita, né? E assim mesmo, o benefício, então, ele ficou suspenso desde junho do ano passado, a família não está recebendo, e a família não recebeu ainda a carta, não, o ofício, olha, você está devendo, realmente você tem que pagar isso, né? Houve o comunicado de que foi apurado o valor, né, de 32 mil. Embora toda essa defesa nós fizemos na via administrativa, não foi acolhida, e nós agora estamos ingressando na via judicial. Então, são casos que vêm acontecendo, aparecem nos escritórios, e são dificuldades que as famílias enfrentam, né? Porque há uma criança que tem uma certa dificuldade, embora seja assistida pela pai, ela não vai ter um desenvolvimento normal. Ela pode até vir ter condições a trabalhar na vida adulta, mas há todo um processo, né? Então, Viviane, se você poderia comentar também sobre esse processo de adaptação do beneficiário, no caso aqui, o autismo. Nós sabemos que tem várias fases, eu vou falar fases, né? Leve, moderada e grávida.
da síndrome, né? Se há uma adaptação, né? Se tem como essas pessoas virem até a se adaptar no futuro, né? Ou mesmo, se não há, o que você tem condições de comentar alguma coisa nesse sentido para nós? Uma situação, assim, realmente complexa, e a gente precisa pensar daí no histórico, né? Porque até o estímulo dessa criança, ela vai impactar futuramente na vida adulta. Então, toda essa rede de apoio aí de serviços são fundamentais desde lá da primeira infância, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, o início do tratamento, o acompanhamento, a estimulação, ela vai sim impactar na vida futura. Teve até uma situação de uma perícia em que justamente trata isso. Ele tem o autismo leve, porém, até ele, claro, né, aí já ingressou na vida jovem, quer ter sua renda, teve o benefício, infelizmente, suspenso, e ele queria ter a renda, né, e começou a trabalhar de forma informal. Porém, o local de trabalho dele, a gente tem também a questão do preconceito e da discriminação, a falta de conhecimento sobre determinadas situações, né? E no caso dele, o meio em que ele estava trabalhando não entendia. Começaram a ter aquela questão mesmo do assédio, de fazer aquelas brincadeiras de muito mau gosto, né? Inclusive chamavam ele de louquinho. A mãe estava extremamente nervosa porque o que aconteceu? Essa situação, ao invés de fazer bem, estava fazendo mal para ele, né? Eles entenderam que ele vai ter uma certa autonomia, vai se relacionar com mais pessoas, mas teve um efeito negativo. O próprio médico que atendeu orientou a mãe, olha, não é o momento, o ideal é que ele, né, se desligue, não permaneça, porque isso está afetando ele, e de forma negativa. Então, a gente precisa analisar nesse contexto. Hoje, né, tem o auxílio inclusão para as famílias os beneficiários, né, que têm a deficiência e que consigam ingressar. Porém, é preciso analisar até que ponto esse ingresso, seja, né, no mercado de trabalho, no estágio, não vai afetar de forma negativa o beneficiário. Então, existem sim situações, né, que podem, porém, é preciso fazer esse acompanhamento. Até que ponto o meio em que ele está inserido entende, tem conhecimento, e se não tem, busca o conhecimento, porque a pessoa também tem que querer. As pessoas que estão ali e realizam esse tipo têm esse tipo de comportamento, na maioria das vezes não tem esse conhecimento, não tem casos na família e, né, então, se tornam ignorantes no sentido de não querer buscar o conhecimento sobre aquela situação. Então, esse caso, ele ficou assim, me chamou a atenção porque e a gente sabe, isso existe, né, desde lá da escola, no seu local de trabalho, na própria vizinhança, até a última pergunta que o Renan trouxe, a vizinhança, ela pode ser uma rede de apoio e pode ser ao contrário também, ela pode ser uma rede de discriminação e de preconceito. Então, toda essa análise precisa ser verificada, até que ponto ele vai ter essa certa autonomia para ingressar. Tem casos que sim, ótimo, mas tem casos que infelizmente não vai ser viável. Então, esse contexto, a gente tem que verificar essas situações, né? Muito bom. Então, assim, a questão do deficiente, o beneficiário do BPC, ele poderia até ter uma renda? Ele iria até ter algum um trabalho, até para o próprio estímulo, dependendo da deficiência que ele tem? Ou isso seria prejudicial ao beneficiário? Se ele tiver na condição de aprendiz, né, for ali o salário proveniente do trabalho de até 2 salários mínimos, ele pode receber, que agora, né, foi com a lei, acho que de 2020, se eu não me engano, deixa eu fazer minha colinha aqui já. 2 salários mínimos, tá certo. Né? Isso. Ele tem o auxílio inclusão. E aí ele vai receber 50%, né? Ele deixa de receber o benefício, recebe esses 50%, além da renda que ele, até uma forma de estímulo para essa emancipação. Contudo, se ele não conseguir, não dar continuidade, ele volta a receber o benefício. Então, tem situações que são importantes até para você estimular, para você buscar. O que é importante é analisar, e a família ela acaba sendo fundamental nesse sentido, é esse acompanhamento do local, como que está se dando, qual é
quando ele é inserido nesse mercado de trabalho, nessa condição de aprendiz, como que ele está sendo tratado, as pessoas têm conhecimento, as pessoas de fato estão fazendo a inclusão dele, ele está sofrendo algum tipo de preconceito, de discriminação, aí nesse sentido ele acaba impactando de forma negativa. Mas ele pode sim, deixa de receber o benefício, recebe, né, os 50% do auxílio inclusão, porém a análise precisa ser muito além dessa questão, né? Como a gente fala, ela vai muito além da questão de renda, precisa sim se analisar qual é esse ambiente que ele está sendo inserido. Então, a família teria que fazer uma comunicação ao INSS, por causa desse vínculo que ele estaria tendo como aprendiz, para evitar uma cobrança posterior que viesse a prejudicar, como aqui, no caso, uma cobrança de irregularidade de recebimento do benefício. Seria isso, então, a partir da comunicação ao INSS, para que isso não venha a ocorrer no futuro. Sim, mas teve uma alteração também, agora não vou me lembrar, já busca que se o Renan tiver aí também, pode ser automático. O próprio INSS, como ele operacionaliza o benefício, ele pode verificar a renda, né, proveniente aí do trabalho, do forma aprendiz ou, né, estágio desse beneficiário, e automaticamente já cortar o benefício e incluir ele no auxílio inclusão. Eu, né, vou buscar aqui se eu tenho a lei certinha, se o Renan tiver, porque teve uma alteração agora, se eu não me engano, foi no final do ano, ou neste ano, que ele pode ser de forma automática. Mas é importante, né, fazer a comunicação, de qualquer forma. Mas teve uma alteração que pode ser de forma automática, sim. Ótimo, nossa, eu já não tinha tanto esse conhecimento assim para a gente de última hora, né? Eu fiz a pergunta, mas realmente foi muito boa a tua explicação aí, porque às vezes a gente realmente não tem conhecimento de toda a legislação que vem. Com relação àquela explicação que você falou com relação, deixa eu ver aqui, que recebe benefício, não é benefício, é outros benefícios do governo, né? Um outro caso em que o INSS pediu para oficiar a secretaria, deixa eu ver se eu consigo aqui, secretaria, acho que municipal, deixa eu já te falo o que é. Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social do Estado, para informar se recebe algum benefício, né? A intenção do INSS, então, seria, se recebe qualquer outro benefício, a família recebe, não poderia receber o benefício assistencial? Se for benefício social, né, que os benefícios sociais de transferência de renda é o Auxílio Brasil e o BPC, né, que ambos são da assistência social, né? O BPC ele é operacionalizado pelo INSS, que tem lá, né, as etapas e as obrigações, né, de requerimento, de revisão, manutenção, enfim, concessão. Mas o Auxílio Brasil, por exemplo, que é um dos benefícios mais conhecidos, né, de transferência de renda, como eu falei, se ele se enquadrar no perfil, não há problema, ele pode receber sim. O que entra nesse quesito seriam os benefícios previdenciários, né? Por exemplo, está recebendo um seguro-desemprego, o auxílio emergencial, que surgiu muitas dúvidas, por exemplo, né? O BPC, o beneficiário pode receber? O beneficiário não. Mas a composição, como ele era um auxílio individual, não era familiar, ele fazia parte da composição de uma pessoa que recebia o BPC e poderia receber o auxílio emergencial também. O BPC, se tiver na família uma outra pessoa que receba, antes era só a pessoa era pessoa idosa, agora a pessoa com deficiência também, ele não vai ser contabilizado, então há essa possibilidade de existir dois beneficiários na mesma composição familiar. Então, o benefício, se ele se enquadrar, a questão maior é que o Auxílio Brasil ele vai ter o critério de renda, como eu disse para vocês, né, a questão de extrema pobreza e pobreza, que é até 105, de 105 um centavo a 210. Se ele se enquadrar nesse perfil, ele pode receber. O que acontece é que, geralmente, a composição é menor, então acaba ultrapassando o critério de renda e não recebe, mas não é que não possa, é porque não se enquadra no perfil. Obrigada.
Eu abro as perguntas para todos, né? Fiquem à vontade de expor os seus casos diante do conhecimento da Viviane. Fiquem à vontade de tirarem suas dúvidas. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para fazer para você, Viviane, que é a seguinte: teve uma alteração recente na Lei Orgânica da Assistência Social, que foi acho que segunda-feira passada. Daí agora ele fala sobre a possibilidade de você fazer perícias em apoio com entidade particular, né, se eu não me engano, em parceria, só que sob supervisão da assistência social do INSS. Você já tem noção se isso está implementado já ou não? Então, teve essa, né, essa alteração, eu não sei como está se dando ainda, não posso dizer, mas é importante, né, fortalecer o serviço social do INSS, porque é o departamento, é o setor que vai fazer essa análise, vai ter esse primeiro contato com a família, vai realizar as orientações. Então, eu entendo que acaba sendo, de certa forma, aí uma situação complicada, né? Principalmente porque as analistas lá do serviço social lá são pessoas, né, com capacidade, são formadas, né, da área, então eu não sei até que ponto, se estender isso, ele vai ser algo positivo, né? Não tenho ainda conhecimento que está ocorrendo, como é recente também, né? Mas houve sim essa alteração e tem que ver como que vai se dar esse fluxo, mas, né, eu penso, né, eu enquanto profissional da categoria, em apoio aos colegas, que o fortalecimento do serviço social, ele deve ocorrer fortemente no INSS, para que não tenha nenhum tipo de desmonte, né? Perfeito, obrigado. Se alguém tiver mais um caso de LOAS, de BPC concedido judicialmente, administrativamente, não se envergonhe, pessoal, pode falar. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta para a Viviane. Viviane, me conte assim, o entendimento de vocês no sentido de um pedido de BPC para uma idosa que, assim, que a família mantém. Ela mora sozinha, mas a família mantém ela, mas ela não tem nenhuma renda, ela não tem condições de trabalhar, ela é doente. Mas a família teria uma certa condição de ajudar ela de alguma forma. O que vocês entendem nessa situação? Essa questão, por exemplo, se a família não faz parte do domicílio, ela não vai entrar, né? Então, se a idosa, por exemplo, reside sozinha, não tem renda, ela automaticamente se enquadra no perfil, principalmente aí, né? A questão de renda é muito forte nesse sentido. Por mais que exista a família, mas a família não faz parte da composição, né, ali do domicílio, não vai entrar. Infelizmente, às vezes, essa questão, mas o filho tem posses, né? Enfim, poderia, mas a gente não sabe como que se dá a vivência familiar, né? Até que ponto aquela idosa também quer estar ali, sair do domicílio dela e morar em outro domicílio, junto com o filho e outros familiares. Também precisa se ter esse olhar e esse respeito em relação a essas questões, né? O idoso, ele tem essa autonomia também. Claro que diferentemente de uma situação aí, de uma idosa acamada, que é necessário ali cuidador, enfim, demanda outras situações. Mas nesse caso específico, a idosa mora sozinha, não tem renda, por mais que tenha filhos, e principalmente os filhos se forem casados, né? Que aí nem entraria mesmo morando junto. Então, essa análise, nesse sentido, né, ela se enquadraria, né, possivelmente aí acima de 65 anos, critério de renda, e teria o benefício, seria perfil para o benefício, com certeza. Tá ótimo, obrigada, Viviane. Nada, imagina. Pegando o gancho, então, essa situação da família, né? Um outro caso também, o INSS pede para intimar, para que a autora, né, a beneficiária, junte a documentação dos familiares, tá? Para que ele veja a situação para poder com o intuito que a família tem como
manter essa pessoa beneficiária, né? Eu falei no processo que o que pode ser verificado são aqueles que moram sob o mesmo teto, né? Sob o mesmo grupo familiar. Mas se um irmão tem uma família, se cada um tem seu grupo familiar, que não pode ser envolvido, né, nessa contagem, né? Mesmo que more sob o mesmo teto. Às vezes pode acontecer famílias que morem no mesmo terreno ou até mesma casa, mas que não pode misturar, cada um tem seu grupo familiar, que a lei fala, ela distingue muito bem, desde que vivam sob o mesmo teto, né? Então, essa questão do INSS pedir para juntar a documentação dos familiares, pô, vai ter um leque enorme de familiar, digamos assim, mas que não fazem a composição do que a lei permite, né? Então, eles estão querendo dizer que a família tem como sustentar, não importa se mora junto, se tem família ou não, eles têm como sustentar. E é uma situação, assim, ruim, até para quando a gente pega o processo, uma alegação dessa, você tem que ter argumentos, lógico, né? Mas o INSS, ele quer, por qualquer meio, conseguir aumentar essa renda da família para que não pague o benefício. Me dá essa impressão. Carla, eu fiquei com dúvida, esse caso que você comentou aí, que você pega no processo, esse tipo de que a família tem obrigação ou pode sustentar, seria judicial ou administrativo? Mudo. Tá mudo, Carlos, tá mudo. Perdão. É uma Imagina. documentação do INSS numa contestação Judicial, então. judicial. Uhum. É que ouvindo, me passou pela cabeça aqui, eu penso assim, hoje a gente está falando assim, aproveitando os conhecimentos da Viviane na seara administrativa e também atua como perita na justiça, né, Viviane? Isso. Mas assim, eu penso às vezes que esse tipo de caso, às vezes a gente consegue melhor no administrativo, não sei se vocês concordam comigo, porque no judicial, nossa, lógico, o juiz já vai analisar essa questão, e tem a questão, e o INSS também, o procurador do INSS já tem esse conhecimento, pode até pensar naquela questão de você, de cobrança posterior, sabe, de benefício recebido indevidamente, comprova que a família poderia sustentar. E eu penso que no administrativo, às vezes, se a gente insistir um pouco, não vai ter esse tipo de argumentação. Então, por isso que é interessante a gente pensar na via administrativa, trocar ideias aqui entre nós, sabe? E estudar bastante as normas administrativas, e às vezes é mais fácil nesse tipo de caso, que a gente consiga no administrativo. Deixo aberto a discussão dos colegas esse ponto aí, que todo mundo já me chama da advogada do administrativo, mas nesses casos eu acho bem interessante. Concordo com você também, Sil. Eu acho que esse ponto no administrativo, até mesmo porque a assistência social vai analisar melhor isso, né? Acho que acaba ajudando a gente nisso. Não, com certeza, o administrativo ele nos salva num processo judicial, né? Tem toda uma demora na análise, né? Mas esse foi numa contestação que o INSS argumentou esse pedido, foi no pedido, né? Para que apresentasse a documentação dos familiares, lógico, com o intuito de verificar a renda, mas tudo depende se faz parte do grupo familiar ou não, né? Não sei se a Viviane tem alguma ressalva para falar nesse ponto. Eu penso que é o que vocês colocaram, né? Se fosse viável, mas está muito claro na lei, né? Quem faz parte do grupo familiar. E mesmo, né, como você trouxe, resida ali no mesmo endereço, mas estiver só com outro grupo familiar, não deveria ser contabilizado. Até porque também a gente precisa ver quais são os vínculos entre a pessoa que tem a renda e a pessoa que está fazendo o requerimento.
tem situações, né, que não há nenhum tipo de afinidade, às vezes teve uma convivência, né, não próxima, e aí naquela situação você quer obrigar. É difícil isso. Precisa ter essa análise. Tem as situações, às vezes, de pai e mãe que não têm convivência, que não residem junto, nunca tiveram, às vezes o filho foi criado por outro, tipo, pela família extensa, né, outro familiar, e aí quer colocar lá no processo e obrigar. É difícil, né, porque quando não há vivência, isso fica muito complicado, mas, né, a análise, ela precisa ser realizada, mas se não há do grupo familiar, vejo que isso é uma coisa, assim, difícil, né, de você trazer e querer colocar, não, mas existe, a gente até faz, né, na composição, a família extensa. Porém, a família extensa geralmente tem seus compromissos, tem seus gastos. É difícil você querer contabilizar alguém que não faz parte daquele grupo familiar, até porque a lei deixa bem claro, né? Ó, a Rosângela colocou ali no chat que ela tem dificuldade com o administrativo do BPC, principalmente na exclusão de renda. Isso é um problema realmente, né? Porque no administrativo eles põem ali passou 1 centavo, acabou, não tem muito o que discutir, né? No judicial você ainda tem como ter uma discussão, apesar da toda dilação probatória, você tem como discutir um pouco esse requisito da renda por todo o contexto, né? Agora, no administrativo, você passou 1 centavo, acabou, já era. Que o administrativo, ele é pontual, né? As regras administrativas, ele diz isso, é um quarto, não pode passar, a não ser que você junte aquela documentação de exclusão de renda, mas daí é a documentação mais difícil do mundo de juntar. E quando pega mesmo na questão, eu acabei de responder a Rosângela ali no chat, não tem outro jeito. Se você quer juntar fatura de luz, se você quer juntar outros gastos, é o juiz que vai ter, digamos assim, entre aspas, uma certa autonomia para usar outras normas para excluir as rendas, né? Excluir despesas, perdão, para a renda chegar no limite que a lei exige. Eu estava pensando aqui, pessoal, que no dia 26 de setembro, a gente vai ter o embate judicial do BPC com o doutor Alberto, e assim, já quero deixar, se me permitem, o convite aqui para a Viviane, se ela se interessar em participar conosco, eu acho que vai ser uma boa. Né? A parte judicial com o doutor Alberto, a Viviane na parte administrativa e perícia, penso que quem vai ganhar somos nós. Viviane, fica o convite. Obrigada, gente. Pode conversar, sim, com Depois certeza. o Renan passa as orientações, data, horário, link, vai ser pelo Zoom também. Uhum, tá jóia. Bom, está aberto para vocês, se gerem dúvidas, aproveitem explorar a Viviane, o conhecimento dela, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Viviane. Oi, tudo bom, Carla? Então, Viviane, eu primeiro te agradecer, né, a disponibilidade. Eu imagino que tua agenda deva ser bem lotada, mas eu gostaria de saber, com relação a essa questão de valor, de devolução de valores, se vocês, como assistentes sociais, são consultados com relação a isso, porque eu fico pensando que é uma coisa assim, muito injusta o segurado, né, ou o tutelado, né, o protegido da assistência social, ter que ele ficar pensando, agora passou da renda, sei lá, R$100, né? Mudou a situação e o meu marido teve um aumento, né? E passou ali da renda e depois ser cobrado disso, né? Porque quando o INSS erra e não concede o benefício, o segurado não tem, né, direito de ir lá e pleitear. Até tem direito, mas como que ele vai provar, né, que ele foi até o INSS, solicitou e sem der, né? Pediu uma opinião, enfim. Eu queria saber isso de vocês, se vocês também têm essa possibilidade de influenciar em alguma coisa nisso, se o juiz consulta a assistência social ou se o próprio INSS consulta a assistência social, ou se o critério de vocês é só ir lá, só não, né? Mas é ir até lá e fazer um parecer e pronto.
né? Depois, na hora de pedir a devolução, eles nem consultam vocês. Obrigada. Bom dia, Patrícia. Então, eu atuo na parte judicial mesmo como perita, né? Então, teve até uma situação, não tinha tantos casos, pode ser que inicie agora, de um caso de restituição de valores. Então, lá, a juíza solicita realmente que faça essa avaliação no recorte de tempo do suposto recebimento indevido. E só foi verificado a partir do momento que a mãe, com o falecimento do pai, solicitou, entrou com um requerimento da pensão por morte. Aí foi detectado a renda e a questão do benefício, né, não se enquadrar no critério de renda da família. Então, a análise, enquanto perita, né, eu posso dizer, foi solicitada para que se verificasse realmente a possibilidade dessa família arcar com essa restituição de valores. Né? Hoje é um outro contexto, a mãe possui a renda, porém, naquele período ela fazia jus sim ao benefício. Então, nesse sentido, a gente procura trazer, né, de melhor forma, né, de forma clara, todas as informações. Já em relação ao serviço social do INSS, que acredito, né, deveria ser consultado nesse sentido, eu não, pelo menos lá até o momento, não tinha nenhuma informação no processo. Tinha mesmo essa questão, né, o critério passou, não era, né, não fazia jus ao benefício, porém, na avaliação socioeconômica, sim. Né, como eu falei, ela não tinha trabalho nem antes, nem depois, só tinha antes e depois, durante o recebimento, não. Já a questão da assistência social da política no município, também não consta nada. Seria, de repente, sim, um órgão importante para ser verificado se existia um acompanhamento familiar. Contudo, no período de recebimento, não havia obrigatoriedade do cadastro único. Então, o que acontece? Nem sempre essa família passou pelo CRAS, por exemplo, para estar em acompanhamento familiar. Ou ela mesma fez o ingresso do pedido, ou a instituição, nesse caso, em que ele frequentava, que era uma instituição educacional, lá tinha, sim, uma assistente social, na avaliação dela, a família era, né, perfil, precisava, e ingressou o pedido e foi deferido. Então, isso depende muito da questão, eu penso ali, da análise, né, do juiz que está realizando o processo, e verificar e trazer essas partes também. Eu posso dizer, enquanto perita, né, que a avaliação ela se dá nesse sentido, né, deixamos ali de forma clara, trazemos todas as informações, porém, não, até então, no processo, não tinha as outras partes, o serviço social do INSS e a assistência social do município, né, que também, com certeza, seria importante. Tá bom, obrigada, Viviane. Imagina. Essa parte que a doutora Patrícia colocou é interessante também com relação a quando tem uma concessão de benefício indevido, que eu lembro que a gente conversava isso no grupo às vezes, né? Questão da boa-fé. No caso da pessoa, o INSS tem um erro dele na hora de conceder um benefício. Ele pode pedir a restituição desse valor, tipo de 30%. Então, tem uma decisão recente, eu fui até olhar aqui o número do tema, que é o tema 979 do STJ. Então, é possível que, sim, a pessoa vai lá, teve um erro do INSS, ela concede esse benefício, e a pessoa tem que provar a boa-fé objetiva. É teratológico, assim, é uma coisa absurda, na minha opinião, porque a pessoa tem que provar a boa-fé, que deveria ser presumida, ela Sim, vai lá, recebe, exatamente. né, é uma coisa muito estranha, assim. É coisa que só acontece com o INSS, né, gente? Porque você tem que comprovar que você agiu de boa fé, sendo que você é hipossuficiente técnico, né? Não só econômico, técnico também, né? Então, assim, eu fico pensando, né, que a gente precisa brigar mais, sabe? A gente briga pouco, essa é a verdade. E, assim, o Savares dá tantos elementos para a gente brigar, né? Porque é uma situação muito diferente, né? E essas instituições tuchando esses empréstimos consignados nessas pessoas, enfim, gente. A vulnerabilidade, ela tá por todos os lados, né? Fica a dica, né? O que falam sempre, né, Patrícia, é utilizar
a gente se atualizar mais nas questões, até estou escrevendo aqui no chat para o pessoal da subcomissão que fez esse trabalho excelente, pode aproveitar esses pontos que foram levantados hoje para atualizar as questões, escrever artigos, e a gente vai postar, se tiver uma coisa assim bacana para ajudar toda a comissão, a gente vai postando e atualizando o conhecimento da equipe, com jurisprudências recentes, com dicas de como a gente abordar essas questões de uma forma que favoreça especialmente o beneficiário, né, do benefício assistencial. Então, até a parte da sustentação oral, seja na via administrativa, quanto na via judicial, né, levar questões assim, de fato mesmo, da realidade do usuário do BPC, que pode fomentar essa briga, né, que a briga realmente surta um efeito positivo. Pessoal, se tiver mais algum caso para trazer de BPC ou alguma curiosidade sobre o serviço social, perguntar para a Viviane, vamos aproveitar o convidado aí, pessoal. Aproveitem mesmo. Quando eu conversei sobre essa questão de BPC, ou mesmo de benefícios, né, de assistencial, comentei com a minha irmã, que é assistente social, e ela falou assim, olha, eu conheço a Viviane, que trabalha com isso e que entende dessa área, que está estudando bastante, então eu indico ela. Então, gente, olha, aproveitem. Eu gostaria, Viviane, de sugar você mais um pouquinho no bom sentido, né? Porque, assim, a gente, depois que mudou essa questão do autismo, né, mudou no seguinte sentido, houve um olhar maior da sociedade, né, para o reconhecimento da incapacidade dessa pessoa com autismo. Então, eu gostaria de saber se houve alguma sinalização, se há algum critério diferente quando vocês fazem a perícia social da pessoa portadora de autismo, né? O que vocês analisam, se tem alguma coisa diferente com relação aos outros tipos de deficiência. A questão do autismo, ela fica um pouco mais evidente, vamos dizer assim, em virtude deles não conseguirem formar vínculos com muitas pessoas, né? Aí já é um ponto a ser analisado. Até porque a pessoa, né, que sofre do autismo, ela não consegue se relacionar, geralmente é aquela pessoa de referência, né, seja mãe, pai, enfim, quem faz o cuidado dela, que ela tem um relacionamento. Então, aí a gente já precisa verificar, inclusive na questão, às vezes, a mãe ou o pai, porque às vezes ele vai e fica lá no serviço, né, no atendimento, no acompanhamento, e ele fica o dia todo. Será que a mãe, nesse período, conseguiria realizar um trabalho? Né? Por exemplo, que às vezes é um questionamento que ocorre. Mas é importante dizer que a mãe, ela precisa estar naquele serviço acompanhando ele, porque ela até vai, mas ele tem que estar com a referência da pessoa ali junto com ele. Então, nesse sentido, a gente precisa sim, ter esse olhar um pouco mais criterioso, né? Não que os demais não tenham, claro que tem. Geralmente, as questões que envolvem o transtorno mental, elas são mais delicadas nesse sentido, porque essa dependência ela é muito emocional, né? Ela depende daquela pessoa para realizar qualquer tipo de atividade. Uma deficiência física, por exemplo, você precisa, às vezes, de uma locomoção para realizar algum tipo de atividade, mas você tem essa condição de ficar com outras pessoas, o autista não. Teve até uma visita, como eu tinha colocado para vocês, é do mesmo caso da mãe, que há a possibilidade do filho menor também ter o mesmo diagnóstico, e ela precisava, além do acompanhamento do autismo, ela estava precisando buscar um especialista, porque geralmente é uma situação dos autistas, eles não conseguem pisar com o pezinho por completo no chão, né? Eles andam nas pontas dos pés.
E aí estava tendo impacto de forma, né, que ela precisaria buscar um ortopedista para realizar. Então, ela mesma trouxe, veja a situação, né, para eu conseguir sair de casa. A família não tinha veículo próprio. E aí você, né, depender de família ou de até um vizinho que possa te levar. Ou você pagar um Uber, isso tem impacto financeiro. O orçamento já não é muito fácil. A gente vê aí as questões do poder de consumo de qualquer pessoa, como está muito difícil. E aí, para pegar o ônibus, ela tinha que andar um período bem extenso para chegar até o transporte. E a questão dele ficar, ele não se sentia bem no ônibus, por conta do número grande de pessoas, ele ficava alterado, e daí a gente volta a dizer na questão do preconceito, né? As pessoas não entenderem, às vezes, né? Que eles se debatem, que eles gritam, que eles ficam nervosos. Então, isso precisa, sim, né? Quando envolve o transtorno mental, é uma situação muito mais criteriosa nesse sentido em relação aos vínculos, né? A pessoa de referência com quem ele consegue ter essa afinidade, nesse sentido. Tá joia, obrigada. Ah, uma coisa, vocês têm essa rede, por exemplo, terapia ocupacional, vocês têm essas ligações ou é só mesmo o que o beneficiário traz para vocês? Vamos supor que tem ali psicólogo, terapeuta ocupacional, que é tudo o que envolve esse tratamento, né, da pessoa com autismo. E eu queria saber se vocês têm esse contato ou é a família mesmo que traz isso. E geralmente a família já traz, ele frequenta a ProAut, né? Ele tem todo esse acompanhamento. Claro que às vezes tem algumas questões que nem não tem ortopedista na ProAut, né? Ela precisa buscar pelo SUS. Aí a gente traz a questão do acesso aos serviços, principalmente de saúde. É uma fila extensa, ela precisa, né, esperar se for uma situação ali que ela não possa, principalmente pensando aí na questão da criança, ela está em desenvolvimento, então precisa ser verificado isso quanto antes. Aí precisa buscar de forma particular. Mas geralmente a família ela já tem. Quando ela não tem, nós orientamos, né? Porque aí você tem a questão da rede, tem o conhecimento dos locais, qual é o tratamento que você já orienta. Eu estou na fila de espera, eu já procurei, eu não conhecia, vou buscar. Então, é importante sim, né? O perito que realiza, em alguns momentos a gente precisa também fazer algumas orientações. Você não vai apenas só para verificar a situação, mas você acaba orientando em relação aos serviços que a família pode acessar. Tá bom, obrigada. Alguém quer colocar mais uma pergunta, mais um questionamento, colocar algum ponto de vista também? Fique à vontade, pessoal. É isso? Todo mundo sabe tudo já? Vamos encerrar as perguntas? Alguém quer colocar mais uma coisa? Quer falar alguma coisa? Sil, Carla? Eu, a princípio, não teria mais nenhuma pergunta. A Silvana tem. Silvana, mais alguma colocação? Eu não sei, eu acho que eu fiz uma pequena, não sei se a Viviane atua como assistente social no administrativo, não, né? Só no judicial? Isso, só no judicial. Uhum. É na via administrativa que eu estava pensando, assim, o estudo social, na verdade. A gente teve alguns casos até que, não sei, de repente, se você sabe de algum colega que atue, a gente teve alguns casos que às vezes nem tinha o estudo social na via administrativa, e o pedido caminhava normalmente, sabe? E no judicial, sem o estudo social, ele não sai do lugar, né? Tem que ter o laudo socioeconômico. E no administrativo sempre tinha essa dificuldade maior, não sei se até porque tem poucos assistentes sociais, não sei como é que está essa situação lá no INSS. Além do número, tem os setores, né? Porque tem as profissionais que atuam na questão do previdenciário, as que atuam na questão do social, mas tem sim as colegas, até poderia estender o convite a elas para trazer esse olhar sobre o administrativo, né? Seria importante ter esse debate com elas também.
Que maravilha, amor. Se você se nos dá essa ideia de que a gente pode de chamar, né, de repente, às vezes, para alguma reunião, né, da nossa, a gente poderia montar alguma reunião, às vezes até presencial, não sei. O que você acha? Você acha que é possível? A gente faz reuniões mensais, então a gente pode fazer um tema específico, a gente tem uns 15 minutos de preferência na reunião, e tratar de algumas, se for um interesse, né, do pessoal da equipe, de repente a gente pode fazer esse trabalho na reunião mesmo. Legal, da minha parte, né? Posso conversar com as colegas e passo daí para o Renan, de repente, contato para fazer o convite e verificar a possibilidade aí. A gente já tem um contato. Olha, conseguiu, Sil, deu certo aí. Gente, tá sensacional aqui. O pessoal tá dando parabéns e eu reitero, muito, muito bom mesmo. Vocês estudaram mesmo. Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Fique à vontade. Senão já encerro aqui o evento. Tem mais algum questionamento? Não? Vou fazer igual, se eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu só estou agradecendo aos participantes que escreveram aqui no chat. Muito obrigada pela participação, né? Estou respondendo aqui conforme eu estou. Acho que já acabei respondendo a todos. Obrigada também pela participação, mas tendo perguntas, vamos tirar as dúvidas. Porque nem sempre, às vezes até na nossa comissão, às vezes a gente responde algumas questões na comissão, no grupo da comissão, mas a gente não trabalha casos assim, sabe? Mas aqui é o momento, tem um caso, você não precisa citar um nome, né? Nem um dado pessoal, um dado do cliente, do beneficiário, mas é um momento assim de, nossa, não estou conseguindo resolver. Então, a gente conta com os conhecimentos da Viviane, dos colegas aqui, quem sabe a gente consegue achar uma solução para aquele caso que tá difícil. E eu posso aproveitar, assim, para trocar uma ideia com os colegas, com relação a esse caso, por exemplo, que a Carla abordou, fora esse também, que ele, em princípio, o cliente chegou, esse e mais uns 3 que eu tenho. O cliente chega porque recebeu a notificação do INSS, para cobrança de valores. Então, foi feita a revisão e descobriu que, por exemplo, lá o marido teve um aumento de salário, ou então, de repente, ele estava desempregado e apareceu no CNIS a renda daquela pessoa, né, do familiar. E a família, óbvio, ela não vai saber que tem que ir lá avisar o INSS. Tem no CNIS, inclusive, né? Como é que vocês fazem isso? Tá? Vocês entram com ação, pedindo a anulação da cobrança, o cancelamento da cobrança, até uma liminar para que não seja cobrado, porque o primeiro ofício do INSS não é de cobrança, é de aviso da revisão para que você possa fazer uma defesa, depois o recurso, né? Como é que vocês fazem? Vocês fazem recurso administrativo, a defesa, depois o recurso, vocês vão para a via judicial pedindo cancelamento? Como é que vocês têm feito normalmente nesses casos, assim? Vamos lá, Clóvis. Porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Pati, Márcias, tem mais um, Márcia? Roberta, vocês já tiveram casos assim? Sil, explica de novo. Então, assim, o cliente chega no escritório com uma carta, um ofício do INSS, dizendo que foi revisado o benefício e por motivo de renda. Normalmente não é por motivo da incapacidade, da incapacidade não, perdão, da deficiência, mas normalmente é por motivo de renda. A renda aumentou, então ele não tem direito em um determinado período a receber o benefício e vai gerar uma dívida de tanto prazo para apresentar a defesa, tá? A pessoa às vezes apresenta a defesa, não foi aceita a defesa, prazo para recurso.
a minha pergunta, eu queria trocar uma ideia com os colegas, é como é que vocês fazem quando o cliente chega no... Ah, tá, vamos fazer uma defesa administrativa, não deu a defesa, vamos fazer um recurso, ou, ah, não, nem vale a pena, vamos entrar direto na justiça, pedir uma liminar para que a INSS se abstenha de efetuar a cobrança dos valores em atraso e que seja cancelada essa dívida que está sendo gerada. Queria Na trocar essa ideia. verdade, no meu caso, o INSS não foi tão bonzinho assim, ele simplesmente cortou o benefício, né, de um menino esquizofrênico que já recebia há uns 15 anos, e o outro caso, o caso de uma senhorinha, que foi, o filho foi fazer lá a revisão, né, dos dados no CRAS, e depois disso o INSS também cortou o benefício dela, então, assim, uma senhorinha de uns 90 anos que já recebia o benefício há um tempão, né, e já usa fralda, depende de companhia, né, então, assim, são os únicos casos, daí eu tô tacando-lhe o pau no judiciário. Ai, ai. Não Entendi. penso que vale a pena entrar no administrativo, sabe, que já agiu dessa forma, mas talvez eu precise rever meus conceitos. O que eu penso, assim, isso é uma coisa, assim, é mais uma questão de estratégia. Há alguns anos, antes daquela decisão lá do STF, do prévio requerimento administrativo, porque tudo, até você acha um pontinho ali, se você não levar para o INSS antes, não adianta você querer ir para a justiça, né? Que você já perde o processo de cara. Então, antes, a gente pegava, e quando o cliente já chegava com 2 ofícios. Então, entrava na justiça, pedia o cancelamento da dívida, liminar e tudo, e, enfim, no final até tinha a sucumbência pelo valor da causa atualizada, que daí era o valor da dívida, normalmente 40, 70, 100 e poucos mil, dependendo do período, né? Mas depois do prévio requerimento, em que a via administrativa ela passou a ser mais utilizada pela classe de advogados, então, a gente faz uma defesa, dependendo da documentação do cliente. Se o cliente tem documento realmente e tem motivos, porque no INSS tem que ser muito de acordo com instrução normativa, portarias. Então, se você tem que usar jurisprudência, por exemplo, princípios, Constituição, daí já melhor já ir para o judicial mesmo. Mas a gente sempre tenta a defesa administrativa. Por exemplo, você já fez alguma coisa tipo assim, entrei administrativo e judicial? Concomitantemente, Paty? Sim. O que sair primeiro, melhor. Daí eu já não sei, eu estou pensando aqui que não é que você entra com um recurso administrativo. Porque eu nunca vi nada contra, entendeu? Agora, vamos só pensar junto, porque se você pede um benefício, é negado, e você recorre na via administrativa, e daí você entra com ação na justiça, o teu recurso já era, né, administrativo. Vai valer a ação judicial, né? Daí, no caso da revisão, penso que seria o mesmo princípio. Viviane, uma questão. Quem recebe o seguro-desemprego, a família, né? Por exemplo, o pai recebeu um seguro-desemprego, ele não, esse benefício ele é o mesmo, é o governo que paga. Então, ele poderia ser concomitante ao recebimento do benefício assistencial, ele não pode. É isso mesmo? Eu fui colocar o troço lá. Oi. Tá ouvindo, né? A doutora Elisângela. Eu ia presenciar. Obrigada. Então, ele por ser um benefício previdenciário, porém, né, ter o vínculo trabalhista, ele tem um período. É importante a gente analisar quem é a pessoa da composição familiar, se ela vai entrar no critério de renda, se ela é contabilizada para o beneficiário.
O que não poderia era o próprio beneficiário, né? Ele ter as duas rendas, como a gente falou, existe agora o auxílio inclusão, ele pode trabalhar, se desligar, e aí receber e entrar novamente com a solicitação para receber o BPC. Então, a gente precisa verificar qual é a composição familiar, quem é a pessoa que está recebendo e o período, né? Porque ele tem ali o prazo de 3, 4, 5 meses. Mas o próprio beneficiário aí, não poderia receber os dois em conjunto. Ah, entendi. Então, se, por exemplo, o pai de família, né? Quem recebe o benefício é o filho. O pai de família perde o emprego, vai receber o seguro-desemprego por 3, 4 meses, e daí o INSS argue que há um recebimento, digamos, em duplicidade do benefício, né? Embora não seja o próprio INSS que está pagando, mas havia o próprio, quem paga, né, o pagador é o mesmo governo. Então, seria mais ou menos nesse sentido? Isso, o beneficiário em si não poderia receber, mas a composição familiar, dependendo da situação e daí do critério de renda, porém é temporário, não é algo fixo, né? É preciso verificar nesse sentido. Se houver, acredito que seja aí plausível de regularização, né, nesse sentido, verificar quem é, por quanto tempo, não foi o próprio beneficiário, até porque existem aí outras situações que o beneficiário pode acessar, né, uma renda formal e receber aí agora o auxílio inclusão e não o BPC, mas depois, né, se for necessário, retornar. Mas depende dessa análise, com certeza, né, se for o caso de cessar o benefício ali, suspender, é viável aí essa defesa, como vocês colocam, da situação, né? Até porque é temporário. Ah, legal, obrigada. Quiserem colocar mais alguma coisa, um questionamento, uma participação, fiquem à vontade, pessoal. Estamos nos nossos minutos finais aí do evento. Passou voando, né? E no fim eu vou poder ficar até o final. Ah, olha aí, ó, quem diria. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu vou encerrar o evento. Então, pessoal, queria agradecer de novo essa oportunidade por ter mediado o encontro, a Comissão de Direito Previdenciário, né, aqui na pessoa da doutora Silvana, né, que preside a comissão, a subcomissão que estava sobre a supervisão da doutora Carla Marinho, a doutora Roberta, a doutora Márcia, que me acompanharam junto ali no grupo de estudos, nas reuniões, e agradecer principalmente a Viviane, que ela é mestre em Ciências Sociais Aplicadas, né, e tem especialização em Gestão Pública, e veio aqui explanar para a gente os segredos, os mistérios aí do serviço social, tanto no campo administrativo quanto no campo judicial. Então, eu vou encerrar agora o evento. Agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigada.